Bom dia, oração do dia. E hoje, saiba quais são as armas dos inimigos. E quando eu digo, eu não falo do diabo aqui, mas eu digo os instrumentos do diabo. Pessoas usadas pelo diabo. Então, saiba quais são as armas dessas pessoas usadas pelo diabo para a oposição contra o reino de Deus. Atos 21, do versículo 17 até o versículo 40. Amém? Meio-dia, daqui a pouco. Nossa oração da tarde, esteja conosco. Deixa aí no seu celular o alarme acionado para você, para tocar na hora, você lembrar e você está aqui com a gente no canal no YouTube, na nossa oração da tarde. Está escrito assim: quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Percebeu? Tiago, meu irmão de Jesus, e os presbíteros se reuniram com Paulo, apóstolo. E tendo-o saudado, contou-lhes em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Então Paulo, o que ele foi? Ele foi testemunhar. Olha, Deus tocou o coração de não-judeus, de gente que nunca tinha ouvido falar de profecias, de sacerdócio. Deus fez algo maravilhoso com pessoas que não conheciam a dinâmica e os detalhes da nossa cultura judaica. Deus converteu gente que não sabia nada do judaísmo, ou pouco sabia do judaísmo. Aí Paulo foi falar. 20. Ouvindo isto, eles deram glória a Deus e disseram-lhe. Agora preste atenção. Você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Percebeu? Os irmãos ali, os presbíteros, Tiago e os presbíteros, ouviram o testemunho de Paulo. Olha, os não-judeus, porque, por exemplo, brasileiro é não-judeu. Eu não sabia nada da cultura judaica. E o Senhor me converteu. E Paulo estava mostrando, olha, os não-judeus não precisam fazer parte do judaísmo para converter. Deus está convertendo eles fora do judaísmo. E eles nem precisam entrar no judaísmo. É o nosso caso. Mas aí os presbíteros e Tiago, eles falaram, olha, irmão, mas está tendo judeu convertendo também, porque é o plano de Deus. Mas aí como vai fazer? Porque estão dizendo que você está chamando o judeu para abandonar Moisés. E isso era mentira. Paulo não queria que o costume judeu pesasse nas costas do não-judeu. Isso que Paulo queria. Mas mudar a cultura, o costume judaico do judeu, não. Isso não era verdade. Isso, primeira coisa, guardem no seu coração. Os agentes de Satanás sempre usam de fake news, mentira contra nós. Esses filhos do diabo usam de mentira porque o pai da mentira é o diabo. E o instrumento de fake news é um dos melhores instrumentos desses filhos do diabo. 22. Que faremos então? Os judeus estão dizendo que você quer desviá-los de Moisés. O que faremos? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Aí os presbíteros, que são líderes que buscam sabedoria, eles propuseram uma sabedoria para Paulo. Preste atenção. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague as despesas deles para rapar a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você vive em conformidade com a lei.
Percebeu a sabedoria dos anciãos? Olha, vive como judeu aqui no nosso meio. E tem uns irmãos que vão fazer um voto. Pague o voto, pague para eles rapar a cabeça, participe com eles do voto. Viva como judeu aqui no meio dos judeus. E eles vão saber que você é judeu e vive como judeu. Você não tem nada contra o judeu viver como judeu. Aí eles continuam, 25. Quanto aos gentios, ou seja, os não-judeus que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas dos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. E aí os sábios, presbíteros, anciãos, líderes da igreja em Jerusalém disseram, olha, e os não-judeus a gente já deu para eles uma ordem. 26. Então Paulo, levando aqueles irmãos no dia seguinte, tendo-os purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias das purificações, até que se vencesse a oferta em favor de cada um deles. Aí Paulo, o que ele foi fazer? Ele foi viver como judeu, porque ele era judeu, no meio dos judeus. Só isso. Foi sabedoria dos presbíteros. Sabedoria. Sabedoria de líder. Sabedoria de quem vive mais. De quem tem que lidar com um monte de problema. Sabedoria. Sabedoria do... Aí a gente tem que entender, pai tem sabedoria, mãe tem sabedoria, pastor tem sabedoria, líder, irmão mais velho, discípulo mais velho tem sabedoria. Aí continua, 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, a província da Ásia é onde fica Éfeso, né? E Paulo ficou lá quase 3 anos. 3 anos. Ao verem Paulo no templo, alvoraçaram todos os povos e o agarraram. Segunda arma dos filhos do diabo. Primeiro é fake news. Segundo, provocar agitação. Perseguição ou cancelamento. É o que nós mais temos visto hoje nas redes sociais. Primeiro, fake news. Segundo, provocando agitação por perseguição. Através de cancelamento. Aqui, através de agressão. Cancelamento é uma agressão silenciosa. Então, guarde isso aí. Segunda arma dos filhos do diabo é agitar. Eles gostam de uma agitação para provocar perseguição. Aí, 28, gritando: Israelitas, socorro! Olha aqui, né? Isso aqui são os judeus que vieram lá da Ásia, onde está Éfeso. E Paulo pregou lá na escola tirando 2 anos. E ele evangelizou praticamente toda a Ásia Menor. E tá lá aqueles judeus invejosos. Invejosos. Esses daqui, melhor dizendo. Israelita, socorro, este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Mentira! Mentira! Paulo não era contra o judeu viver como judeu, ele só não queria o peso do judaísmo nas costas do não-judeu, ele só queria isso. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Eles disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Paulo até circuncidar Timóteo, ele circuncidou, gente. Tá vendo como que filhos do diabo? Isso aqui são falsos judeus, filhos do diabo invejosos. Paulo tinha tanta preocupação que até circuncidar Timóteo ele circuncidou. Se não me falha a memória, na 2ª viagem missionária. Paulo tinha cuidado, ele não queria ofender os judeus, gente da cultura dele. Da etnia e cultura dele. Mas aí eles mentiram mais uma vez, falando que Paulo levou um não-judeu para dentro do templo, que isso é uma ofensa terrível para o judeu, mas Paulo não tinha feito isso. Eles que pensaram, eles supuseram, sabe? Eles fizeram uma ilação, outra arma demoníaca dos filhos do diabo. Eles gostam de fazer ilação. Será? É mesmo? Colocar dúvida. Sabe aquela coisa assim, colocar dúvida no coração das pessoas? 30. Toda a cidade ficou em alvoroço e o povo veio correndo, agarraram Paulo e arrastaram para fora do templo. E imediatamente as portas foram fechadas, procurando eles matá-lo. Chegou o conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando todos os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados pararam de espancar Paulo. Os comandantes se aproximou
O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. Paulo estava sem forças nem para subir a escada, de tanto que bateram nele. A violência, quarto, é um instrumento dos filhos do diabo. A violência da fala, a violência do cancelamento, que é a coisa atual hoje, a violência física. O santo homem de Deus estava até sem força para subir escada, de tanto que bateram nele. A massa do povo o seguia gritando: "Mate-o!" 37. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: "Seria possível dizer algo para o Senhor?" O comandante respondeu: "Você sabe grego? Você não é, por acaso, aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto?" Paulo respondeu: "Eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e eu peço ao Senhor que me permita falar ao povo." Deus usou do Estado romano para não deixar matar Paulo. São coisas de Deus mesmo, porque foi esse mesmo Estado que crucificou Jesus Cristo e depois que iria matar Paulo no final da sua vida lá. Que ele ficou preso a 2ª vez em Jerusalém. Mas aqui Deus usou o Estado romano para não deixar ele ser morto pelos judeus. Essas artimanhas dos filhos do diabo, tome cuidado com ela. E não se deixe assustar por nenhuma dessas armas. Seja fiel a Deus. Não se abale fácil, não. Seja fiel. Para de ficar abalado facilmente, emocionalmente. Larga de ser fraquinho demais. Ou fraquinha demais. Essas são armas usadas há muito tempo. E podem ser usadas contra você. Fique atento e seja firme e fiel ao Senhor. Vamos orar agora. Deixa o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. Compartilha nos seus stories, status e grupos. Deixa seu pedido de oração para a gente orar por você. E se é a primeira vez, se inscreva e deixa todas as notificações acionadas. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, ó Deus, as armas dos inimigos, dos filhos do diabo, são usadas. Mas, Senhor, faça com que essa sua ovelha permaneça firme. O teu santo servo, apóstolo Paulo, ó Deus, foi firme. E nós vamos aprender amanhã que até depois de espancado ele pregou a multidão. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos das armas dos filhos do diabo, mas se elas vierem contra nós, mantém-nos firmes, firmes, e não nos deixe vacilar e nem desanimar. Amém? E amém. Amém? Daqui a pouco, meio-dia. Graça e paz.